Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um podcast, o nosso podcast da maçonaria e da grande loja maçônica do estado de São Paulo. O primeiro do ano de 2024, agora voltando com toda a força. O entrevistado nosso no dia de hoje será nada menos que o nosso irmão Samir Nakli Khoury, vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, um irmão nosso rotariano de raiz, com somente 46 anos de maçonaria. E o nosso irmão aqui do meu lado esquerdo, nosso irmão Paulo Contim, o nosso grande secretário das comunicações. Irmão Paulo. Bom, Jorge, queridos telespectadores, pessoas que nos acompanham, internautas, uma alegria muito grande retomarmos o podcast, até porque muitos irmãos estavam nos cobrando já, quando é que vai continuar aquele papo gostoso, e nós temos a pretensão, conforme a orientação do nosso grão-mestre, de fazermos uma coisa muito descontraída, irmão Samir, porque dizem que a maçonaria é coisa de velho, é coisa chata. Não, nós estamos quebrando esse paradigma, porque não é nada disso. Então é uma alegria estar interagindo contigo, uma pessoa de tanta relevância na sociedade. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom, eu que agradeço, e não deveria de forma alguma deixar de iniciar elogiando o grão-mestre pela iniciativa. Parabéns, sobretudo porque nós precisamos sim quebrar paradigmas, e é dessa forma que se faz um podcast à altura do nosso potencial, que é infinitamente maior do que imaginamos. Então, fico absolutamente à sua disposição para que a gente possa desfrutar aqui alguns minutos agradáveis. Eu gostaria, a princípio, lógico, que o irmão desse uma breve história, também hoje ocupando o cargo de conselheiro do grão-mestrado, que nós nos reunimos há alguns meses, São irmãos de alto nível da administração que se reúnem com o grão-mestre para trocarmos ideias a respeito dos futuros e do trabalho da maçonaria em si. Mas eu gostaria, para iniciar, então, que o irmão falasse um pouquinho, brevemente, da vida maçônica. Posteriormente será sobre o Rotary, as ligações, e posteriormente e finalmente sobre a associação comercial. Primeiro a maçonaria. Primeiro a maçonaria. Bom, como já foi dito, eu tenho mais de 4 décadas de instituição e já vi absolutamente tudo o que a gente possa imaginar sobre maçonaria, A frequência é assídua, é constante. Eu tenho muito carinho pela instituição, pontualmente pela minha loja, a loja mãe, a qual eu jamais deixei de frequentar. Eu tenho uma história interessante já que é informal, o que é a maçonaria, o que era a maçonaria nos anos 70 e o que vinha sendo ao longo dos anos, e que nós precisamos sim ter muito carinho para apresentar a maçonaria como ela de fato é, e não como alguns imaginam que seja, nos anos 70 era difícil entrar na ordem. Eu tinha um grande padrinho, Alexandre Carlos de Lima, dá nome à loja filosófica agora e tudo. Era uma pessoa muito benquista na ordem, sobretudo na GLESP. E, ao preencher, eu já participava de outras instituições, a Associação Comercial era uma delas. Ao preencher a ficha, eu imaginei assim, eu já estou dentro, porque eu tinha boas referências, eram necessários 5 assinaturas como anuência. E eu tinha pessoas assim de notório saber dentro da ordem que iriam me anuir, não só aqui em São Paulo, mas fora. Minha família é de Marília. Então, eu tinha um tio em Marília, muito benquisto também. Não, eu assino como... Enfim, nós tínhamos
tudo para ter uma ficha aprovada de imediato. Né? Mas não era assim que funcionava. Passado um mês, 2, já achava que estava demorando para os meus padrinhos me anuírem, quando sendo questionados pessoalmente e não digitalmente como tem sido feito, né? Pessoalmente. Então, esse de Marília, por exemplo, o sindicante viajou até lá para colher informação a meu respeito. Bom, até aí ótimo. Todos os 5 anuíram e nada de aprovar a minha ficha. O irmão está dizendo que há 46 anos não tínhamos WhatsApp. Por favor, continue. Tenho uma leve impressão que não. E 4 meses nada, 5 meses nada. Aí eu procurei o meu padrinho. Isso tudo, novamente, pessoalmente, porque era aquele telefone preto que demorava para você levantar e discar e tal. Ele falou, Samir, é o seguinte, deu um probleminha num dos sindicantes. Eu falei, mas como? Os 5 foram sabatinados e anuíram? Não, o sindicante aqui é uma mulher. Né? Eu falei, não dei nome algum de mulher. Né? Aí, quem é que é o sindicante? Por acaso, eu conhecia. Morava na Praça da Árvore, próximo de casa e tudo. Então, eu fui lá, bati na porta. Era o irmão Raul, saudoso, e uma memória espetacular dele. Eu falei, doutor, deixa eu entender o que está acontecendo, porque eu não dei nome algum de mulher, né? E me parece que ela não anuiu a minha ficha. Ele falou assim, olha, o problema é que, assim, eu, além de procurar os nomes que você determinou, eu era garoto, 22 anos de idade, era moleque. Nunca mais vou fazer isso, de entrar para a maçonaria com essa idade. Então eu falei, olha, mais mulher? Ele falou assim, tá aqui, Maria Carolina tal. Não, Maria Carolina é minha namorada, né? Nada tem a ver comigo. Não, mas ela não anuiu. Aí eu fui procurar essa que é a minha atual esposa. Então, episódio. Ela falou, olha, Samir, é o seguinte, eu acho que você é muito novo para entrar para a maçonaria. Maçonaria é de velho. E aí vem o X da questão que a gente pode abordar. Essa foi a primeira vez que eu ouvi que maçonaria é de velho. Né? Eu entrei, lógico, com a anuência dela, e desde então eu luto e espero, com a ajuda de todos que me assistem e, sobretudo, nessa gestão, desmistificar literalmente essa história de cronologia de idade vinculada à nossa ordem. Essa é a minha história nos anos 70. E como era difícil entrar através dos meios formais de identificação maçônica ou profana. Então, essa é a história. E veja, o podcast, essa proposta desse podcast é exatamente isso, é se aproximar dos jovens, né? Dos jovens de todas as idades, porque a juventude, né, irmão Jorge, a juventude não está na idade, ou a juventude ou a velhice não está na idade, está no formato que a pessoa tem de ver a vida, tem de tocar, e o podcast é exatamente essa oportunidade de se aproximar mais aí dos jovens que nos assistem, que têm vontade. Eu também entrei aos 30 anos, jovem ainda, mas veja, hoje realmente fica, né? Até o irmão contou de uma personalidade aí que falou de maçonaria, coisa de velho, né? Então esse paradigma tem mesmo que ser quebrado, porque a nossa instituição está se renovando aí já há 1 ano e meio, não é, irmão? Exatamente. Lembrando sempre, como falamos nos podcasts anteriores, que esse problema desse primeiro contato ainda segue o mesmo padrão. Ainda é feito contato pessoal, ainda é conhecido o candidato pessoalmente, é feito esse contato com a família,
para que se evite hoje o maior problema que nós temos nas instituições, que são as fake news sobre maçonaria, que são aqueles chamados para se entrar na maçonaria via Facebook, via Instagram, que são as maçonarias fakes, as que não são reconhecidas, que só nos causam um problema até no caminhamento, no afim dessas instituições perante o trabalho, simplesmente para se arrecadar dinheiro e não prestar um serviço. Lógico. Não, é fundamental que se diga e deixar bem claro que essa história ela está sendo contada não em tom de crítica, pelo contrário, em tom de elogio. Nós precisamos, sim, manter nossas raízes, de dar entrada às pessoas de notório saber, porém ilibadas, de caráter fundamentalmente maçônico, mesmo não sendo profano, não necessariamente ele tem que entrar para a maçonaria para saber que ele é maçom, né? Ele pode ser maçom sem ter entrado. Isso significa que cabe a nós induzir as boas pessoas a virem conosco, porém dessa forma, com absolutamente uma forma absolutamente criteriosa, certo? De uma forma concreta, fazendo com que ele tenha a responsabilidade de, ao entrar, assumir os compromissos da ordem. Sem querer interromper, mas o irmão, para mim, ele consegue aí figurar como um exemplo de ser social, que não é só na maçonaria, não é só na maçonaria que tem gente boa, de conduta ilibada, que tem bom comportamento, no Rotary Club, no Centro Espírita, como o irmão Jorge disse, na igreja, e a maçonaria, ela é um dos agentes sociais, do contexto social das instituições, mas é importante que a sociedade saiba, e a gente bate muito nisso, que tem que ser correto, assim como nas outras entidades também. Sim, é isso? Sem dúvida. E foi muito bem lembrado essa história da fake news. Nós temos, sim, que tomar consciência, tomar atitudes diante dessas intempéries que estão acontecendo, que são criminosas. São criminosas. Então, a nossa postura tem que ser de referencial, né? Então, falou muito bem. Eu acho que outras instituições, foi comentado sobre o Rotary. No rotarismo, nós temos maçons espetaculares, alguns que já são, naturalmente, mas espetaculares que não sabem que ambas as instituições são complementares. Estávamos comentando, antes de iniciarmos o nosso programa de hoje, que o irmão é cinquentenário no Rotary, 50 anos de Rotary. Eu gostaria que o irmão comentasse alguma coisa, algum assunto sobre o Rotary, e principalmente a relação dos rotarianos e a maçonaria, visto que o irmão se destacou, e muito, nas duas instituições. Bom, eu acho que, assim, basicamente, o rotarismo ele se solidifica em alguns alicerces, como nós temos o nosso, que é as 3 colunas, né? Força, beleza e sabedoria. No rotarismo eu vejo simbolicamente 5 alicerces. Isso, via de regra, não é muito divulgado, né? Mas como não é hermético, eu imagino que seja assim. Uma das colunas é os serviços internos. Então, essa coisa da secretaria, tesouraria, protocolo e tal. Uma outra coluna é serviços profissionais. Então, o rotariano, ele representa a sua profissão dentro da associação e a associação dentro da sua profissão, né? Uma outra coluna seria de serviços à comunidade. Então, a comunidade que envolve a área geográfica do respectivo clube. Então, essa é uma terceira coluna muito importante. A quarta diz respeito à terceira. O que é comunidade para o Rotary, assim como para a maçonaria?
comunidade é o mundo. Então, nós temos programas de intercâmbio, temos a Fundação Rotária, que é uma das maiores, ao meu ver, a maior instituição nesse porte do mundo. A Fundação Rotária, ela é a alma, é o pulmão do rotarismo, então ela investe muito nessa avenida, ou nessa comissão de serviços internacionais, que também envolve jovens e tudo, e aí vem ao encontro do que a maçonaria se propõe a fazer, podemos abordar sobre isso. Então, serviços internacionais, uma quarta coluna. A quinta diz respeito à juventude, né? Então, o que a gente imagina de juventude, não o aspecto cronológico em si, mas a juventude mental, a juventude de uma personalidade e caráter aberta para o mundo, né? Isso, quando a gente começa a imaginar que são as colunas básicas do rotarismo, a gente não vê nada colidindo com as nossas colunas. Pelo contrário. Então, aqui nessa que eu comentei, por exemplo, que é a Rotary, assim como outras que a gente pode comentar, tenho certeza absoluta de que nós temos excelentes maçons que não sabem que são. Uhum. E vice-versa, naturalmente. Mas, sobretudo, nessa que estamos abordando agora. Então, por que não promover uma simbiose entre as instituições, fazendo que ambas se solidifiquem através não só de notório saber, mas essa coisa de edificar templos à virtude, que é a nossa missão aqui dentro da ordem. Né? Uhum. Sem vícios, com uma boa conduta ilibada. Então é nesse sentido que eu vejo o Rotary como um parceiro ideal da nossa ordem. Quais cargos o irmão já ocupou no Rotary? Vários. Eu comecei fundando o clube onde a gente atua, que é o Rotary Clube de São Paulo Saúde. Posteriormente fui governador assistente, governador de distrito, do distrito 4.420, que é um dos maiores do mundo em termos de arrecadação, a Fundação Rotária, de qualidade de rotarianos. Agora estamos oferecendo o 4420, um presidente de Rotary International, Mário César Martins de Camargo, que será presidente agora 2025, 2026, é do nosso distrito. Depois da governadoria, exerci algumas coordenações de desenvolvimento do quadro social, de áreas brasileiras, depois abrangendo o Cone Sul. Enfim, a gente é bem rodado no Rotary, assim como outras instituições. Mas eu quero deixar bem claro o seguinte: o berço de tudo, deixar bem claro isso para todos que nos ouvem, é a maçonaria. Uhum. É uma instituição secular que merece muito respeito das demais, muito. Tem várias outras em que a gente participa, centenárias até, que precisam de trilhos, mesmo sendo centenárias, e esses trilhos eu não tenho absoluta nenhuma dúvida, absoluta certeza de que esses trilhos estão aqui na nossa ordem. O irmão saberia informar quantos rotarianos nós teríamos no estado de São Paulo? Curiosidade apenas. No Brasil nós temos 58 mil, e aqui a gente tem cerca de 30% dos rotarianos do estado de São Paulo. Em torno de 15 mil companheiros. Um pouco mais. Mas olha, enquanto o irmão falava, eu estava aqui pensando, né, as entidades que o irmão participa e que nós eventualmente participamos. Às vezes nós mudamos na nossa cidade só o dia da reunião, né? Porque a gente se encontra na maçonaria, no Lions, no Rotary, na igreja, enfim. Mas boa parte dessas entidades que o irmão citou
por exemplo, a associação comercial, o Rotary Club, um clube de serviço, e outros, sempre tem por trás aquela imagem negocial, não é? Além, óbvio, do Rotary, prestação de serviço, a maçonaria de serviço ao próximo também, mas é isso que leva a sociedade a pensar que o maçom isso é para quebrar um paradigma que eu estou lançando o maçom, vou entrar na maçonaria para ficar rico. Isso aí tem alguma veracidade, irmão? E por que isso acontece? Saia justa, hein? Sabe, eu posso ser um pouco incisivo nessa parte contigo? Por favor. A resposta que você gostaria de ouvir não. O maçom não deve entrar para a maçonaria para ficar rico, né? Talvez a resposta mais óbvia e direta seria não, né? Mas eu gostaria de contrariar. Eu acho que o profano ele tem que entrar para a maçonaria para enriquecer. Enriquecer na amplitude do termo. Esse verbo, ele via de regra, ele é deturpado. Só se pensa no material quando se fala disso. Exatamente. Então, ele precisa enriquecer em todos os aspectos, mas também, por que não materialmente? Mas antes disso, mas muito antes disso, o enriquecimento de uma maneira assim mais concreta. Não adianta você enriquecer materialmente se você é pobre espiritualmente. Isso significa, isso é aritmética, não é nem matemática, certo? O menos e mais dá menos. Então você, espiritualmente, energeticamente, você sendo pobre, não adianta ter uma conta corrente poupuda, certo? Então, creia, todos devem imaginar a maçonaria como um enriquecimento na amplitude do termo, em todos os aspectos. Né? É isso com que faz a maçonaria ser o que é até hoje. Né? Os bons permanecem, os ruins, e são muitos ruins, certo? Eu acho que estão, aos poucos, se evadindo porque percebem que não é o lugar adequado para eles. E agora, passando para a nossa associação comercial, já fui diretor na minha cidade também da associação comercial. Como é que foi o caminhar do irmão para chegar ao cargo tão importante de vice-presidente da associação comercial na cidade de São Paulo? Aí primeiro virou comerciante. Não, o comércio está no nosso DNA. Estou falando no plural. Porque Haddad não tem como esconder. Senhor tem lojinha também, é isso? É verdade. Cury, Haddad, né? O Haddad é Ferreira, em árabe. Nós estamos, nossa empresa é uma rede de lojas de confecções, tem uma rede de lojas e nós estamos na 3ª geração. Então eu tentei escapar desse vínculo umbilical e DNA. Né? Tentei escapar. Comecei fazendo a primeira faculdade, fiz 3, biologia, administração de empresa, psicologia, me doutorei e tudo, mas não consegui escapar. Eu estava no 2º ano de medicina quando nós precisávamos ter um sucessor ao meu pai, que vinha da empresa desde 1953. Nossa empresa tem, ou seja, 71 anos. Né? Então, eu não podia escapar desse dever, até moral, né, para com a minha família. Então, eu larguei a faculdade e me investi de empresário, mesmo não largando a vida acadêmica. Eu continuei tendo as minhas formações universitárias, porém, não deixei a empresa e agora, então, na 3ª geração, está meu filho, concomitante às empresas comerciais. Eu tenho 2 consultórios de psicoterapia, onde a gente lida
um deles com dependência química, e é um problema bem grave que assola a humanidade agora, né? Mas, enfim, a associação comercial, como entrou na nossa vida? Dessa forma, quer dizer, aos 18 anos, eu já era frequentador de uma das distritais da associação comercial com o meu pai, a Distrital Sudeste. E então, aos 18 anos, eu resolvi que, puxa, se eventualmente eu já sou um empresário, né, por que não participar das atividades empresariais? Aí eu comecei a ver um outro lado, o lado que vez ou outra, aquele que está dentro do balcão não enxerga, né? O lado do associativismo. Nenhum empresário é uma ilha, assim como nenhum ser humano é uma ilha, né? Todos dependemos de alguém. O empresariado que imagina que sozinho vai resolver o assunto, qualquer que seja ele erra de uma forma primária, logo de início. O associativismo é fundamental para o empresariado, né? Eu comecei a perceber isso aos 18 anos de idade, quando entrei então para a Distrital Sudeste, né? E de lá para cá eu vim participando de várias atividades, várias gestões, e, enfim, de lá para cá, como disse, faz algum tempinho, né? 18 anos, eu estou com 69, né? Então, de lá para cá, eu percebi também que não adianta ser apenas um associado, né? É preciso, de alguma maneira, se voluntariar pelo associativismo, né? E aí, dessa forma, descobri as funções da... Irmão, no caminho ainda da pergunta do Sereníssimo Grão-Mestre, nós participamos de algumas entidades centenárias, a maçonaria, quando a associação comercial, enfim. E hoje, em especial a Glesp, ela passa aí já 1 ano e meio por um processo de reestruturação. O irmão dizendo aí, já tem mais de 50 anos de estrada no comércio. Qual é o segredo para essas entidades que nós participamos e para o nosso comércio também tem um comércio quase chegando nos 50 também, mas qual é o segredo para quem nos assiste, para quem nos ouve, para iniciar uma atividade comercial, uma atividade, enfim, de prestação de serviço ao próximo? Qual é a dica, qual o segredo para que isso, da longevidade? Bom, eu reitero um verbo que nós acabamos de comentar, né? O verbo enriquecer, certo? Ele tem que estar diante de qualquer tipo de empresário, de qualquer tipo de profano que queira ser maçom, de qualquer tipo de não rotariano que queira ser rotariano, ou do Lions, ou qualquer instituição, certo? A pessoa tem necessariamente que se investir de algo que queira elevá-lo a um degrau acima. Na amplitude do termo, reitero. Então, pontualmente, no aspecto empresarial, certo? O segredo é querer crescer ou estagnar. Se é para estagnar, melhor não entrar. Então, um conselho que dou diante desse cabedal, se é que tenho, de estrada e de conhecimento, tem muito, né? Na dúvida, melhor não entrar. Faça alguma outra coisa. Invista, tem dinheiro, invista em alguma coisa, em imóveis, em não sei o quê, mas não entre no meio empresarial sem querer crescer, ou sem querer ter um degrau acima. O que o irmão falou, principalmente o termo, a necessidade ou a qualidade do associativismo de todos, a participação, ela é fundamental, no meu ponto de vista, em associações comerciais. A ideia é bem análoga em todas as instituições, assim como na associação, assim como no Rotary.
assim como na maçonaria, essa participação de todos, basicamente na associação comercial, onde os empresários se encontram, trocam ideias, tem muitas vezes cursos de aperfeiçoamento na profissão, na qualidade da prestação de serviço, no seu comércio em si, e trocam ideias a ponto de nós sabermos que muitas das vezes o que nos é problema é de todos. Uhum. A ideia da evolução do associado é de todos, assim como dentro da maçonaria a ideia e a participação é de todos, e assim principalmente também no Rotary. É uma ideia, essa é bastante interessante o que o irmão falou, porque é uma luz para que todos participem, mas vivam as instituições que aqui estão e não, como o irmão disse, fiquem parados lá dentro. Então não entra. De forma numérica, né? Exatamente. Para ser um número, melhor não, né? Tem alguns aspectos que saltam aos olhos, né? Na nossa ordem em particular, sobretudo. O aprendiz recém iniciado, ou queria simbolizar recebendo a luz, né? Então, assim que bom, alguns profanos vão assistir, mas isso não tem problema, né? Uhum. Então, a iniciação é um momento sagrado para nós, né? Então, ótimo que algum profano esteja assistindo, porque seja um maçom e sinta quão vibrante quanta energia, certo, existe numa iniciação maçônica, certo? Mas a partir do momento, um segundo depois que lhe é dado a luz, certo? Esse profano, o neófito que a gente chama, o neófito tem os mesmos direitos e deveres que eu, que tenho quase 50 anos. Uhum. E digo mais, talvez ele seja muito mais importante do que o nosso grão-mestre, do que um conselheiro, do que qualquer outro maçom que tenha uma quantidade grande de tempo dentro da ordem. Porque esse neófito nos trará o oxigênio que vai alavancar a nossa instituição doravante. E o oxigênio é que nos faz crescer, é o oxigênio que nos faz ser uma instituição milenar. Uhum. Se nós não tivéssemos esse oxigênio, nós ficaríamos pendurados em alguns poucos landmarks que nós respeitamos. Eu diria mais, o que não está nos landmarks, certo? E para quem não sabe o que é isso, nós temos algumas regras que são pétreas, certo? O que não está nessas regras, certo, é mutável. E quem vai mudar? O oxigênio que está entrando. Então, é sutil, é tênue essa diferença, e talvez seja um pouco digestivo para quem não conhece o que de fato é a nossa ordem. Mas a nossa ordem, ela não é tão hermética quanto se imagina, certo? Ela está, sim, propensa a mudanças, assim como a nossa personalidade, diferente do caráter, que é imutável, não pode mudar. O caráter mutável é ruim, é nocivo, mas a personalidade é mutável. Se for para melhor, melhor ainda. É verdade. Então, tal qual a personalidade, a maçonaria está sim aberta a eventuais mudanças, lógico, desde que elas sejam votadas e bem adequadas à nossa filosofia. O ideal é que sejamos maçons de comportamento, não de anéis ou de qualquer outro tipo de identificação, né? Mas nós estamos chegando já ao finalzinho do programa, do nosso podcast de hoje, e o irmão Jorge não falou ainda de que forma as pessoas devem entrar na ordem, devem evitar o quê? Nós fazemos convites de que forma? Eu acho que nós temos que sempre ressaltar isso. Exatamente. Normalmente na finalização a gente deixa um alerta do que é a maçonaria, a verdadeira, como entrar na maçonaria, deixando bem claro que não existem convites
via Virtuais. meio virtuais, meio eletrônicos. Geralmente o profano vai ser procurado por um irmão, ele vai ter que preencher um cadastro manual, a caneta, visto que hoje não temos mais máquinas de escrever, porque o meu ainda precisei bater a máquina, mas esse contato os maçons vão conhecer a família. Normalmente esse profano, de novo, esse profano ele deve saber onde é a loja de origem, conhecer o local físico, porque toda loja existe um local físico. O trabalho, às vezes até por interesse dele, saber o trabalho que essa loja faz perante a comunidade. O irmão Samir comentou a respeito do oxigênio. Hoje nós estamos com um programa novo que vai estar para ser lançado, que é um programa onde nós vamos dar uma qualificação a uma loja maçônica de excelência. Seria basicamente onde nós vamos dar visão, valores às lojas maçônicas para elas terem um ideal, um rumo. E esse trabalho basicamente vai começar a ser aplicado. Quem vai trabalhar dentro da loja serão os irmãos mais novos. Talvez os próprios aprendizes e companheiros. Por quê? Porque essa visão hoje de qualidade total está com o pessoal mais novo do mercado de trabalho. Eles entendem disso, termos técnicos hoje de programas de qualidade, hoje estão não em moda, mas são uma necessidade. Então nós vamos dar ideais para as lojas, para que elas tenham uma razão de existência, muito mais do que o próprio desenvolvimento do irmão. Que isso é um ideal que nós precisamos, uma visão nossa, que a maçonaria precisa, até para ser mais produtiva e mais atuante na sociedade. E principalmente em cima da questão política, que esse ano teremos eleição. Ao contrário do que sempre foi falado, nós estamos pedindo a participação dos irmãos em todo o poder político, em todo o poder executivo das cidades, em toda a administração pública, para que nós, já que somos um berço, um celeiro de moral e de ética, para que nós possamos usar isso na prática, na sociedade. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a presença do nosso irmão, é muito gratificante. Já estive visitando na Associação Comercial, um trabalho muito grandioso. É uma instituição de quantos anos a associação? Fundada em 1894. Então já vão mais de um século de vida, mais. bem Sim, mais. sim. Eu tenho uma curiosidade agora. Quase 150 anos. Hoje, em particular, eu estava procurando na nossa biblioteca, nos anais da nossa história, da Associação Comercial de São Paulo, quem colaborou em alguns aspectos junto à Associação Comercial de São Paulo, para que haja democracia no Brasil e no estado de São Paulo. E eu encontrei a maçonaria como um dos maiores parceiros da Associação Comercial de São Paulo. Na Revolução de 1932, a Associação Comercial de São Paulo, ela criou um banco e uma doação de ouro para o bem de São Paulo. Ouro para o bem de São Paulo. E um dos administradores conosco era a maçonaria. Para ter uma base de quão importante é a nossa ordem maçônica para São Paulo e para o Brasil, certo? Nós, sim, fazemos parte da história do mundo. Pontualmente do Brasil, muito mais, certo? E eu parabenizo o grão-mestre, parabenizo a todos que estão envolvidos com relação a esse aspecto de não omissão. Um dos maiores pecados do ser humano é a omissão. E esse ano, sim, é um ano eleitoral, daqui a 2 anos, outro ano eleitoral, e se o maçom se omitir, ele está pecando. Ele está agindo diametralmente oposto à presença dele dentro da ordem. Nós, sim, devemos ter cargos de fundamental importância,
cargos de direção, para que a gente seja, nós, maçonaria, sejamos esse baluarte que sempre fomos. Então, eu já lanço aqui o convite, eu sei que estou pegando de surpresa, mas isso aconteceu agora, faz poucos minutos atrás, antes de eu vir, diante da história dessa parceria, nós, da Associação Comercial de São Paulo, temos uma comenda que é dada sempre em comemoração e reverenciando a Revolução de 1932, constitucionalista. E diante dessa parceria, já estou convidando a Grande Loja do Estado de São Paulo e as outras potências a receberem a nossa maior comenda, que é a comenda Carlos de Souza Nazaré, que leva o nome do presidente à época, que foi até exilado em função de ir contra a ditadura federal e a favor da democracia paulista. Então, vamos analisar direitinho a data mais adequada. Será um grande evento. Já está convidado. Então, reitero agradecimento pela não omissão e pela parceria histórica que as instituições têm. Irmão Paulo, eu tive a honra de fazer a abertura. Por favor, a honra é vossa do encerramento. Muito bem, eu aproveitar e pedir a presença, aproveitar a presença do irmão e pedir para que leve um abraço. Eu tive a oportunidade de 2003 a 2009 a participar do sistema, das associações comerciais. Fui vice-presidente do AFIF, do Alencar Burt e do Rogério Amato, na RA4, na região lá a região oeste. Então, por favor, leve um abraço a eles e o nosso reconhecimento do trabalho da Associação Comercial, que é a maior associação comercial do Brasil e, salvo engano, da América Latina, porque tem uma história de contribuição para a democracia e para a economia do país muito grande. E a alegria grande, irmão Jorge, de participar, agradeço a oportunidade mais uma vez, em especial a quem nos assiste e ao grande arquiteto do universo que sempre nos dirige aqui nesse podcast. Um grande abraço a todos. Obrigado. Viva! Viva! Saúde!